Como um país que possui grandes reservas de água, consideradas infinitas até pouco tempo atrás, está passando por uma crise de abastecimento tão grande? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. A cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, está enfrentando um sério problema de abastecimento de água nos últimos meses. Seus quase 2 milhões de habitantes estão consumindo uma água de pior qualidade por conta da drástica queda no nível dos reservatórios que abastecem o sul do país. Diversas cidades vizinhas também compartilham do mesmo problema. Agora, o temor é que essa situação piore ainda mais e que chegue um momento em que, de fato, a capital do Uruguai fique sem acesso à água potável. Mas, afinal de contas, como um país que possui grandes reservatórios de água, que é cortado por um dos rios mais caudalosos do mundo, o Rio Prata, e cuja disponibilidade de água era considerada infinita há pouco tempo, chegou nessa situação? Bem, parece que, de fato, a análise do governo uruguaio sobre a capacidade hídrica do país estava bastante equivocada. E esse erro foi evidenciado pela atual seca que castiga o país, a pior em 74 anos. A represa de Passo Severino, que é responsável pela maior parte do abastecimento hídrico de Montevidéu e de cidades próximas, tendo capacidade para 70 milhões de metros cúbicos de água, está praticamente seca. Atualmente, ela opera com 3% de sua capacidade, mas a coisa já esteve pior. Alguns meses atrás, o nível da represa estava em 1,7% de sua capacidade operacional. Por conta disso, milhões de pessoas correm o risco de ficar sem abastecimento de água potável. É claro que essa situação caótica não começou da noite para o dia. Por mais intensa que seja a atual seca, é certo que ela não foi a primeira da história do país, nem avançou sobre as reservas de forma imediata. Neste caso, estamos falando de uma óbvia omissão por parte do governo uruguaio. E essa inação é tão clara que os próprios burocratas já assumem sua culpa no cartório. Por exemplo, o vice-ministro do Meio Ambiente do país, Gerardo Amarilla, afirmou que o governo não tomou ações simplesmente porque esperava que as chuvas viriam para resolver o problema. Pois é, o governo uruguaio literalmente esperou que a solução caísse do céu. Ao invés de construir outra represa com o objetivo de transferir a água de outro rio para a capital e para as cidades vizinhas, o governo contou com a sorte de um clima favorável. A chuva não veio e agora os habitantes de Montevidéu pagam o preço. A partir disso, diversas medidas paliativas começaram a ser tomadas para evitar que o povo da capital ficasse sem o abastecimento de água de uma vez. Em abril deste ano, por exemplo, o governo uruguaio autorizou a Companhia Nacional de Abastecimento de Água, OSE, na sigla original, uma estatal, a captar água do Rio Prata para complementar o abastecimento. Porém, essa água é considerada de pior qualidade, por ter maior concentração de sal e cloreto que aquela armazenada na represa de Passo Severino. Nas semanas seguintes, contudo, mais medidas do tipo foram tomadas para evitar um colapso total do sistema de abastecimento do país. Em outras palavras, com autorização estatal, a qualidade da água distribuída à população foi consideravelmente piorada. A baixa qualidade da água, inclusive, viola a própria legislação em vigor no país e que trata desse tema. A estimativa é de que a água tenha, atualmente, mais do que o dobro de sódio e quase o triplo de cloreto em relação ao que é permitido pelas leis uruguaias. Também foi constatada grande presença de trialometanos, que são um subproduto do cloro utilizado para purificar a água. É preciso frisar que existem suspeitas de que esses compostos podem, inclusive, ser cancerígenos. Assim, os cidadãos uruguaios precisam tratar a água que chega em suas torneiras, dada sua baixa qualidade. Percebe-se, então, que a atual crise de abastecimento no Uruguai é responsabilidade, em grande parte, do governo. Sim, o país está vivendo uma seca terrível, mas secas sempre acontecem nessa região das Américas, em maior ou menor escala. Saber que o governo do país não fez absolutamente nada para se preparar para uma situação
situação do tipo, confiando apenas no auxílio das forças da natureza, chega a ser revoltante. Podendo construir novas represas para dar mais segurança hídrica para a população, o governo uruguaio decidiu esperar a chuva cair do céu. É ou não um baita atestado de incompetência? O mais curioso dessa história, porém, é o fato de que o Uruguai foi justamente o primeiro país do mundo a garantir em sua Constituição o direito ao acesso à água potável. Pois é, no artigo 47 desse documento, lemos que a água é um recurso natural essencial para a vida. O acesso à água potável e o acesso ao saneamento constituem direitos humanos fundamentais. Ou seja, a Carta Magna do país, supostamente, garante a todos os cidadãos o direito a ter água potável em casa. A realidade, contudo, aponta para o lado oposto. O próprio Estado, o criador das leis de papel, é incapaz de garantir o pleno cumprimento de tudo o que está em sua legislação. Portanto, essa história serve para demonstrar que o Estado é incapaz de administrar bem os recursos em favor da população. Ou, como diria Milton Friedman, se o Estado ficasse responsável por administrar a areia do deserto, em 5 anos faltaria areia no Saara. No caso específico, num país que dispõe de abundância de fontes de água, o povo corre o risco de ficar sem água na torneira. Enfim, essa história serve ainda para demonstrar como as leis estatais são completamente inúteis e não criam magicamente nenhuma nova oferta de recursos ou serviços. É muito fácil prometer, num pedaço de papel, qualquer tipo de direito que se queira imaginar. Pense, por exemplo, na Constituição brasileira. Ela prevê direitos individuais, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas a coisa não acaba por aí. Existem os chamados direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Ufa, é direito que não acaba mais. Contudo, a observância dessas determinações é algo que, no mínimo, deixa a desejar. O fato é que não é possível garantir o cumprimento integral da maior parte desses direitos que supostamente são garantidos pelo Estado. Ou as determinações são genéricas, ou são necessários tantos fatores que se torna simplesmente impossível atender a essas necessidades. É por isso que, embora a Constituição brasileira garanta o direito à vida, as pessoas continuam sendo assassinadas por criminosos. E é por isso que, embora a Carta Magna uruguaia garanta o acesso à água potável, as secas continuam acontecendo. Direitos garantidos por um pedaço de papel não são direitos de verdade. Muito pior, eles são apenas concessões estatais que podem ser retiradas a qualquer momento ou que simplesmente podem ser desconsideradas se as ideologias mudarem ou se a chuva parar de cair. Os direitos reais, fundamentais, aqueles que chamamos de naturais, não são concedidos pelo Estado. Eles são inerentes à natureza humana e não podem nem ser garantidos por uma lei aprovada por políticos, nem ser abolidos por qualquer tipo de ação estatal. Quando o Estado escreve em um papel que você tem direito à vida, o que ele faz é usurpar um direito que é seu por natureza, para transformá-lo em uma mera concessão. O que vemos hoje no Uruguai é uma demonstração precisa e inequívoca do quanto o Estado é ineficiente e inútil, seja para gerir recursos, seja para garantir supostos direitos. Como vimos, acesso à água potável é garantido pela Constituição do país. Isso não impede, contudo, que uma água de baixa qualidade, contendo substâncias nocivas, seja entregue à população. O Estado não só promete mundos e fundos em suas leis estúpidas, como as descumpre sem o menor pudor e sem que os políticos e burocratas sofram qualquer punição por isso. O fato é que se o problema da escassez de água no Uruguai for resolvido, isso será devido a um acaso e à ação de forças naturais, e não aos poderes políticos. Enfim, nenhum político é realmente capaz de garantir que os indivíduos terão água de qualidade em suas casas ou qualquer outra coisa de que necessitem.
Como já dizia o brilhante cientista social e economista Thomas Sowell, é difícil imaginar uma maneira mais perigosa de tomar decisões do que deixá-las nas mãos de pessoas que não pagam o preço por estarem erradas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!